Muito bem-vindos no Centro Espírita Luz Eterna. Sempre um prazer ter uma plateia bacana, que nem a de hoje. Antes de iniciarmos o tema proposto da noite, vamos ratificar em termos o que estava ali no slide inicial. As atividades do CLE, para aqueles que ainda não dominam a doutrina e estão no primeiro contato, nós temos o PBDE, que é o Programa Básico da Doutrina Espírita. As inscrições estão abertas na secretaria, para quem quiser. E esse programa ele é desenvolvido à noite, nas quintas-feiras, às 20 horas. E durante o dia, às sextas-feiras, às 14 horas. Para quem já tem uma certa familiaridade com a doutrina, já tem algum conhecimento, não precisa fazer o programa básico. Nós temos o COEM, que é o Centro de Orientação e Educação Mediúnica, que também temos durante o dia, às quintas-feiras, às 14 horas, e à noite, às quartas-feiras, às 20 horas. E para quem não quiser nenhum nem outro, mas quiser estudar Kardec, esse estudo é levado a efeito às quintas-feiras, às 20 horas. Esse é somente à noite. Ok? Infância. Às terças-feiras à noite, que nem hoje, os pais que trazem seus filhos menores e querem assistir a palestra, eles têm o apoio da infância, às 20 horas. Uma pessoa que fica com as crianças, né, atendendo elas direitinho. E no domingo, às 10 horas da manhã, também. E eu dou ênfase a essa atividade, porquanto é na infância que a criança tem os primeiros contatos com a doutrina, e a partir dali que ela pega o gosto, né? Recebe as primeiras orientações e, oxalá, alguns desses meninos ou meninas que hoje estão na infância, daqui uns anos possam subir aqui nesse palco aqui e dar continuidade. Nós precisamos de expositores, nós precisamos de médiuns, nós precisamos de trabalhadores na casa espírita. Sem vocês? Tá? Então, vamos de imediato para o tema da noite, que é o que buscamos da vida. Cada um de nós sempre buscamos algo. Está ali o nosso irmãozinho, pensativo. E nós buscamos, do âmbito material e espiritual. Normalmente, nós encarnados, nós focamos no material, né? Eu vou me formar, vou estudar direito, vou fazer engenharia, administração, economia, vou encontrar uma noiva, vou casar, vou constituir família, vou querer adquirir uma casa, um carro, né? Tudo isso é do ponto de vista material, o que não é errado. Todavia, nós também devemos nos preocupar com o espiritual, com o moral, porquanto é este o acervo que levaremos para o lado de lá, para quando daqui partirmos, né? Então vamos em frente. O sentimento cristão
dá a esperança de um futuro melhor. Mas o Espiritismo dá a certeza desse futuro. O Espiritismo nos dá a certeza da continuidade. E nós, como espíritos, somos imortais. Ora encarnados, ora desencarnados. Mas a vida é uma só. Nós já vamos falar disso na sequência. Estes são alguns dos questionamentos que as pessoas fazem e que o Espiritismo traz respostas através do que nos foi passado pela espiritualidade, pelo seu codificador Allan Kardec. Né? Nas 5 obras básicas do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas. Ih, me deu branco, faltou um aí. A Gênese, isso aí. Então está ali, ó. Todos nós, os seres inteligentes da criação, somos espíritos, encarnados ou desencarnados, isso é, os que temos o corpo físico e os que não o temos. Ou melhor, ainda, os que estamos desvestidos do corpo físico, respectivamente. Criados por Deus, simples e ignorantes, partimos todos das mesmas condições, da estaca zero, do mesmo ponto inicial, com idênticas oportunidades e com livre arbítrio. No uso do nosso livre arbítrio, é que nós colheremos. Sendo certo que depois de criados, passamos a ser imortais. Ora, se nós somos imortais, espírito imortal, o espírito, quando encarnado, recebe o nome de alma, mas ele, ao deixar o corpo físico, ele retorna à espiritualidade como espírito e, como tal, ele é eterno. Consequentemente, a vida continua. E nós já vamos falar sobre isso na sequência. Então, do ponto de vista terreno, o que buscamos da vida? Já falamos um pouquinho aqui. E Jesus diz, buscai e achareis. Essa máxima é análoga a ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e de seu filho da lei do progresso, visto que ambos põem em ação as forças da inteligência. Se vocês forem lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que lá eles falam somente da lei do trabalho, é que põe em ação as forças da inteligência. Eu me permiti discordar, porque a lei do progresso, filha da lei do trabalho, é uma rosca sem fim. Porque se assim não fosse, nós estaríamos andando hoje de Ford modelo T. Os navios seriam a vapor. Né? 1807, Fulton fez o primeiro navio a vapor navegar pelo rio Hudson. Ou estaríamos andando de balão. Então, o progresso, através da inteligência, é uma força descomunal. Se nós fizermos uma análise, até o século XIX, houve um determinado progresso. A humanidade cresceu. Agora vocês façam
a seguinte análise. De 1900, em 100 anos para cá, o progresso foi em escala geométrica. O homem saiu lá daqueles carrinhos Ford modelo T, que nem eu falei, e hoje nós temos aí o Tesla com tecnologia embarcada de última geração, hiper confortável e que precisa, inclusive, de motorista. No início do século, em 1906, Alberto Santos Dumont nos legou o mais pesado que o ar, 1906. E hoje nós andamos de Boeing, da Airbus e por aí vai. Sem considerar que, há 50 anos atrás, aproximadamente, através do Saturno V, nós colocamos o homem na Lua. 1906, campo de Bagatelle, em Paris, Alberto Santos Dumont voa pela primeira vez com mais pesado que o ar, o 14 bis. 1969, a cápsula Apollo 11, com Neil Armstrong e Aldrin, desce na Lua. Fantástico. Decorre do quê? Da inteligência. Né? E por aí vai. No início da humanidade, o homem, para subsistir, ele saía à cata de alimento. Ele era eminentemente extrativista. Ao ponto de ele chegar lá e colher a maçã. E o que deu, você já sabe o que deu, né? Não vamos nem entrar no mérito. Claro que estou fazendo uma brincadeira. Mas, ele, para se sustentar, ele dependia 100% da natureza. Se dependia também, para se preservar da intempéries, ele achava lá uma caverna e lá ele se abrigava. E, para se defender dos seus inimigos, que poderiam ser hominídeos, mas poderiam ser feras, etc., ele pegava um tacape e se defendia. Tudo bastante rudimentar. Porém, o desejo incessante de se melhorar o impeliu às pesquisas, às descobertas, às invenções e à ciência. Lá pelas tantas, ele achou que, se ele pegasse aquela maçã, ou se ele colhesse aquele milho que a natureza lhe propôs, lhe permitiu colher, mas se ele pensou, puxa, mas se eu pegar essa espiga e plantar, eu vou ter um milharal. E aí, eu já não fico tão dependente de procurar. E aí começou a agricultura, né? Então, vocês vejam, a alma, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Ela passa da barbárie, naquela fase ali, à civilização material. Mas, com a civilização material, decorre a civilização moral. Opa, mas eu plantei aqui o meu milharal. Esse é só para mim? Por que eu já não vou dividir? Eu não vou comer tudo. Vou dividir aqui com a minha parceira, com meus filhos. E aí começa a ver o sentido
de coparticipação, de solidariedade, que é o aspecto moral da questão. Não é? Olha lá. Deus disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Nada cai do céu de graça. Mas, saindo do ponto de vista terreno, o que nós queremos da vida, do ponto de vista moral? O que nós esperamos, né? Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. E atenção, hein? Isso aqui que nós estamos pedindo, não vai aparecer um Moisés com um decálogo gravado na pedra e nos apresentar. Como é que isso aqui nos veio? Através da intuição, né? Os bons espíritos nos intuem, desde que o pedido seja justo, seja bom. Né? Aquela história, você faz todo dia o mesmo caminho para ir para o trabalho. Mas naquele dia, algo te diz, não, mude o trajeto. Aí você vai e muda o trajeto. Em vez de você estar indo para Joinville, subindo de Joinville para Curitiba, pela 376, você sobe por Piei. E aí, na 376, desbarranca, te poupou. Né? Então, essas intuições é muito importante e a gente, às vezes, não dá bola. Acha que é fruto, né? Mas é muito importante a intuição. Batei a nossa porta com fé, confiança, fervor e sinceridade, e ela se vos abrirá. Se usardes de arrogância, sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Olha aqui, ó. Vamos substituir a arrogância por humildade. Não é verdade? Humildade. Que aí nós vamos atrair tudo que é de bom e que nós pedimos. Tal é o sentido das palavras: buscai e achareis, bateis e abrir-se-vos-á. Para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é Buscai e achareis, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. En passant. Evangelho segundo o Espiritismo, para quem quiser e não tem, pode retirar ali na nossa biblioteca com o Irineu, faz a fichinha, vai lá, leva 15 dias, estuda, devolve. Ou, quem preferir comprar, passa ali na biblioteca, fala com a dona Ivone e adquire o livro. Ok? Vamos em frente. Então, da perfeição moral. Isso aqui são 5 atitudes, são 5 itens, que cada um deles daria uma palestra de 1 hora, ou mais. Inclusive, tem algumas delas. Mas, vamos nos ater a uma pergunta de cada questão.
Isso aí a gente tira lá do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou ao Espírito de Verdade as virtudes e os vícios, né? Falando das virtudes e vícios. No quesito 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Resposta. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas indicam o progresso na senda do bem. A sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Fazer o bem pelo bem. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. São vários itens, também está lá no Livro dos Espíritos. As paixões. Na pergunta 907, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Resposta: não. A paixão está no excesso de que se acresceu à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. A paixão de Alberto Santos Dumont, por ser baixinho e rejeitado pelas meninas da época, era se situar acima de todos. E ele se situou por alguns minutos acima de todos, com mais pesado que o ar. Realização de grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Está no excesso e não na causa. Aquilo que fora criado por Alberto Santos Dumont acabou sendo utilizado de 39 a 45 para aniquilar outros irmãos na Segunda Guerra Mundial. É o abuso que dela se faz é que causa o mal, né? Temos lá Pearl Harbor, nos Estados Unidos, o ataque dos japoneses, e várias outras situações que a gente poderia mencionar. O egoísmo. Este é a chaga da humanidade. Esse aí. 913, a pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Resposta: temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Quem quiser, desde esta vida, veja, lá no texto, eu trouxe de lá exatamente como lá está, embora eu não concorde com esse termo vida. Nós vimos anteriormente que nós somos eternos. Nós vimos anteriormente que ora nós estamos na carne, ora nós estamos na espiritualidade, mas nós continuamos eternos como espírito. Então, desde esta vivência, nós temos no nosso caminho diversas vivências da carne. Mas a vida é única, é uma só. Ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Egoísmo. Muito cuidado. Vamos pensar no nosso semelhante. 4. Caracteres do homem de bem. Pergunta 918, veja que já pulamos ali 5, né? Por quais indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o verdadeiro homem de bem
é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Enfim, fazer aos outros o que desejaria que lhe fizesse. Faz o bem pelo desejo sincero de fazer o bem. E como é que nós vamos identificar isso? 5. Conhecimento de si mesmo. Pergunta 919. Qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vivência e de resistir à atração do mal? Resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse. Todos aí já viram falar de um tal de um filósofo grego chamado Sócrates, nascido em 479 a.C. e desencarnado em 399 a.C. Grego, isso aí. Né? E aí é o seguinte, lá na Grécia, tem uma localidade, no templo de Apolo, cuja inscrição na entrada desse templo está escrito: conhece-te a ti mesmo. Então, isso já vem lá do tempo de Sócrates. Tá? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? Como é que eu vou me conhecer? Interrogue a sua consciência. Aqui está o inferno. Aqui, ó. Esse é o verdadeiro inferno. E eu posso falar para vocês que nos trabalhos de desenvolvimento mediúnico, não é, digamos, difícil de acontecer, de irmãozinhos desencarnados comparecerem, sofrendo de terríveis dores de consciência, porque partiram e deixaram pendências das mais variadas. Esse é o verdadeiro inferno, esse é o verdadeiro tormento. Jesus já dizia, né? Vai, reconcilia-te com o teu próximo enquanto é tempo. Examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão o descanso da vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Aí está exatamente como está no livro. Mas eu diria, e o mal que deva ser reparado, né? Ou melhor ainda, como nós estamos num mundo de expiação e provas, o mal que possa ser expiado, na medida em que o espírito já passou por lá de lá. Através de uma nova encarnação, ele pode expiar os compromissos adredemente assumidos e não quitados. E pela soma que der a resposta, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Se na balança, o bem praticado, levar a balança lá embaixo, o prato da balança, estou falando aquelas balanças ainda, não as eletrônicas normal, né, as modernas, aquelas de 2 pratos. Não é? Se o mal está aqui em cima e o prato do bem que praticamos está lá embaixo,
o bem praticado tem um peso, sem dúvida alguma, respeitável, né? Então é isso aí. A receita está aqui, ó. Interrogue a sua consciência. Examinai o que pudesse ter obrado contra Deus, contra o vosso próximo e contra vós mesmos. Esse capítulo é o capítulo 12 do Livro dos Espíritos e que trata da perfeição moral. Beleza, obrigado. Meu médium de efeitos físicos. Só lembrando, né? Esse livro nós temos na biblioteca e temos na livraria também. Quem quiser pesquisar, está lá. E aí entra mais a fundo nesse capítulo aqui da perfeição moral. Vamos aproveitar a nossa vivência e nos aperfeiçoarmos. Assim, passamos das experiências corporais sucessivas, Somos eternos, né? Em que o renascimento da carne é a continuação da vida. E aqui é vida mesmo. Assim como a morte do corpo físico, que se decompõe e se transforma, não impede que o espírito prossiga vivendo em outro nível de vibração, razão pela qual não é difícil concluir que o espírito, ou a alma é o espírito encarnado. O verdadeiro ser, o ser pensante da criação, tem a sua individualidade preservada sempre e viverá eternamente. Que bela notícia, né? Somos eternos. Em cada experiência corporal, que é indiscutivelmente transitória e breve, mesmo que quando centenária, tem o espírito a oportunidade de ampliar o seu conhecimento e de aperfeiçoar-se, intelectual e moralmente, avançando sempre. Minutos atrás fizemos uma comparação entre os 1.800 anos anteriores e os últimos 100 anos do século XX. Avançando sempre intelectual e moralmente. Para exemplificar, quando erra e se compromete, a criatura retorna à mesma situação para aprender e reparar, ou expiar. O aprendizado pode ser na Terra, um dentre tantos mundos habitados, uma verdadeira escola, onde todos nós encontramos matriculados para aprender. Muito aprender. Vocês sabem que a doutrina espírita, ela está fincada, ela está estribada em princípios como a imortalidade do espírito e a pluralidade dos mundos habitados. Tá? Então, o aprendizado pode ser na Terra, um dentre tantos mundos habitados, ou como um outro planeta em estágio semelhante ao que nós estamos. Lembremos que este orbe está fadado a se transformar, não sei quantos anos, em mundo de regeneração. Mas para que se transforme em mundo de regeneração, esses quase 8 bilhões de irmãozinhos encarnados,
vão ter que fazer jus a esse mundo. Senão, não poderão lá viver. Daí decorre que alguém, uma certa quantidade, vai ter que desencarnar, pelo próprio processo natural. E na medida em que vão desencarnando, vão reencarnando outros espíritos, as gerações índico, as gerações cristal e por aí, né? Fazendo com que a humanidade se melhore. Porque, caso contrário, nós estaríamos postergando essa transição planetária. Aliás, sobre transição planetária, tem um livrinho muito bom do Divaldo, que se chama exatamente isso, Transição Planetária. Quem quiser aprender um pouquinho mais, como deverá ocorrer, essa é a dica. Né? Certamente, esses irmãozinhos, tadinhos deles, né? Não tão bem orientados, vão ter que desencarnar e vão retornar, reencarnando, num outro planeta em estágio semelhante à Terra, num planeta de expiação e provas, que é o que nós estamos hoje. E estou fazendo uma analogia, nos leva àquele outro livrinho que se chama Exilados de Capela. Se alguém já ouviu falar, nós somos exilados de Capela, o planeta Capela, cujo estágio nós abandonamos porque não poderíamos lá permanecer. Exilados de Capela, esse é o nome do livro. Mas vamos em frente. O aprendizado pode ser na Terra, né? A reparação, de sua parte, é individual e personalíssima. Vale dizer, não se transfere a ninguém, de modo que os erros, males e equívocos cometidos anteriormente hão de ser corrigidos pela própria criatura, sem qualquer possibilidade de delegação desse compromisso. Não dá para chegar lá no tabelionato e dizer, eu quero dar uma procuração para o João, para ele responder pelos meus pecados, pelos meus erros, pela minha incúria. A procuração é válida aqui. Lá, cada qual de acordo com suas obras. Fez, assuma, expie, se recupere. A procuração não vai valer nada. Por isso, embora não pareça tantas e tantas vezes, o sofrimento é a educação que disciplina e corrige. Através do sofrimento, nós vamos melhorando. O sofrimento, por esse modo, faz parte da vida, podendo ser físico ou moral. Falamos agora há pouco da consciência. Do irmãozinho que parte com dívidas e que tem terrível dor de consciência. Sofrimento moral. Não é mais físico, ele já está desencarnado. Né? Encarnados ou desencarnados no corpo físico ou fora dele. Portanto, fazemos parte da vida. Essa sim, essa é vida. Que é única, não obstante composta por várias existências, vivências, na carne ou
da espiritualidade. Com reflexão e, sobretudo, com a utilização dos ensinamentos da veneranda e abençoada doutrina espírita, o entendimento desse mecanismo, dessa verdadeira alavanca de crescimento e de progresso, que chamamos de sofrimento ou de dor, torna-se deveras facilitado. Com efeito, vivemos na Terra um planeta de provas e expiações, de categoria inferior no universo, que supera apenas os chamados mundos primitivos, e o que é mais grave, onde ainda prevalece o mal e a imperfeição. Né? Das 5 categorias, nós estamos no princípio do começo da segunda. Estamos engateando ainda. Para chegarmos na intermediária, que é mundo de regeneração. Já superamos o mundo inferior e estamos no mundo de regeneração. O nosso sofrimento pode se originar de existências passadas, remotas ou não, ou mesmo da presente reencarnação, e está fortemente vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e muito, de pessoa para pessoa. Claro. Cada qual fez uso do seu livre-arbítrio, cada qual despachou para o lado de lá a bagagem que vai lá encontrar. A reencarnação, verdadeira bênção da oportunidade, permite que reparemos parcial e integralmente os nossos erros, males e equívocos passados, ajustando-os e reajustando-nos com as leis naturais ou divinas, que, sendo perfeitas, não sofrem alteração, valendo para todo o universo e para todos os seres individualmente. Embora nem sempre se perceba claramente, há leis imutáveis regendo a vida. E essa é a vida. Como um todo, queiramos ou não, gostemos ou não, acreditamos ou não, a atenta observação do dia a dia, entretanto, conduzirá a esta conclusão. Por outro lado, nós, os encarnados, de um modo geral, convivemos com tribulações, aflições e dificuldades de variada ordem, seja porque não gozamos de boa saúde, seja porque temos dificuldades financeiras, porque estamos desempregados, porque receamos a doença, a pobreza e a violência que campeiam cada vez mais em toda parte, porque sofremos de solidão, de desamor, ou porque temos insucesso nas tarefas que iniciamos, etc. Revelando, em primeiro lugar, o nosso despreparo para os fenômenos normais da existência, em que o ser humano ainda não se dê conta, é o único responsável pelo que lhe acontece e pelo seu destino. Sendo certo que o futuro está em suas mãos, uma vez que, aquela velha máxima que todos já ouviram falar, a cada um será dado de conformidade com as suas obras. Depois de partir os laços carnais, compreendemos com mais clareza a intensidade, a função da dor no campo da justiça edificante. Está lá, palavras de André Luiz na obra Missionários da Luz. Quem não leu, recomendo que leia. Da série de livros psicografados por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o Espírito de André Luiz, Missionários da Luz é uma das obras interessantíssimas. Biblioteca ou livraria. Por isso, é necessária urgente atenção para os ensinos da vida, que se desdobram em nosso dia a dia, de que nada se modificará se não se modificarem mentalidades e posturas. Mentalidades e posturas. Um pequeno pensamento positivo pela manhã pode mudar todo o seu dia. Está ali o nosso irmãozinho sorridente, feliz. Uma pequena e rápida historinha. Um fabricante de calçado mandou para a Índia 2
vendedores. E lá chegando, um deles se localizou no norte, outro se localizou no sul. O do norte passou, agora tem o WhatsApp, mas vamos lá atrás. Passou um fax para o chefe, dizendo o seguinte: abandone o projeto. Aqui na Índia, ninguém usa sapato. Todos andam descalços. O que estava lá no sul, passou um outro fax e disse: chefe, toque o projeto em diante. A Índia é um campo vastíssimo para nós explorarmos. Aqui na Índia, ninguém usa sapato. Postura e mentalidade. Para o mesmo problema, duas posturas diferentes. Uma proativa e outra já derrotada. Não é? Cabe-nos individualmente o dever de cumprir os nossos compromissos de qualquer ordem, com responsabilidade, com esmero, fazendo a nossa parte e fazendo do melhor modo possível, qualquer que seja o campo da atividade humana, conscientizando-nos de que vivemos em regime de interdependência, ou seja, em que todos dependemos um dos outros, para o equilíbrio e harmonia das relações sociais, sem aflição, contudo, de querer consertar os outros ou modificar o mundo. Quando estamos dirigindo, encontramos na nossa frente um caminhão de lixo. Estou atrasado, e esses caras aqui na minha frente. A harmonia das relações sociais. Esses rapazes, para mim, são os heróis. Tem que ter um físico de atleta de Olimpíada. Porque o caminhão continua andando, eles têm que pegar o saco de lixo de 50, 60 quilos, jogar dentro do caminhão e continuar correndo. Quantas quadras eles fazem isso? Eu não conseguiria trabalhar 10 minutos nessa atividade. Né? Queridos irmãozinhos nossos. Ou aqueles velhinhos com aquela farda laranja, empurrando o carrinho, limpando, varrendo a nossa cidade de Sorriso. Ou até os nossos carrinheiros, que quando você está em cima do viaduto, ele está lá, assim para te facilitar a vida também. Né? Mas, querido, ali sai o pão nosso do dia dele. Você tem ideia de quantas toneladas de lixo reciclável esses irmãozinhos retiram do centro da cidade diariamente? Fazendo um bem a nós e à prefeitura. Né? Isso sem falar em outras atividades. Medicina, por aí vai. O sofrimento pode ser conduzido pelo conhecimento e pela força de vontade, assim como pode ser sensivelmente diminuído e, às vezes, até mesmo eliminado pelo uso da razão. Com efeito, o uso do raciocínio indica que o ódio, o ciúme, a raiva, a rebeldia, o rancor, a irritação, a violência, etc., só ampliam o sofrimento, criando desarmonia ou ainda mais desarmonia na intimidade de cada um. E com isso, no mínimo, prejudicando a saúde física e mental de quem nutre tais sentimentos. Para pensar, né? Logo, parece ser muito mais razoável e sensato enfrentar as dificuldades e padecimentos com resignação, coragem e bom ânimo, a fim de poder removê-los usando o conhecimento, principalmente o conhecimento sobre nós mesmos. Já vimos como é que nós fazemos lá.
para bem compreender o que se passa e, assim, vencer o sofrimento avançando contínua e permanentemente. Também será importante que não agravemos o nosso sofrimento ou a nossa dor, o que facilmente acontece quando se utiliza do tabaco, das bebidas alcoólicas e das drogas, inúmeras vezes responsáveis pela condução do indivíduo à loucura e ao suicídio. E, na melhor das hipóteses, responsável pelas graves enfermidades que se instalam nos seus usuários, de que são exemplos, entre outros, o câncer de variada espécie, o infarto do miocárdio e outros males cardíacos, além de outras tantas inúmeras doenças que carcomem a criatura física e moralmente. Neste passo, convém salientar que o maior antídoto para o sofrimento e a dor é o amor. Sem qualquer dúvida, a lei maior da vida, amor. A ausência de amor a Deus, ao próximo ou a si mesmo, produz insatisfação, desajuste, desequilíbrio, fatores de doenças e sofrimentos. No livro Plenitude, como bem salienta o espírito Joana de Ângeles, a vida é impossível sem o amor dinâmico, que induz a ação construtiva responsável pelo progresso. Ação construtiva responsável pelo progresso. Já falamos do progresso aqui nos últimos 100 anos. Acrescentando que o bem anula o mal e suas consequências, para enfatizar ainda e oportunamente que as ações meritórias fazem cessar o sofrimento. Silêncio ante as ofensas, perdão às agressões e esquecimento do mal. Tudo isso aí sintetizado numa palavrinha. Indulgência para com o nosso próximo. Quanto de nós gostaríamos que fossem indulgentes para conosco quando erramos? Quando furamos o sinal inadvertidamente ou dobramos à esquerda, sem prestarmos atenção nas placas de sinalização. Oh, cara, não está vendo lá o sinal? Oh, né? Como gostaríamos que fossem indulgentes para conosco. E por que nós fazemos o inverso? Quando o nosso irmão que pisa na bola. Para pensar. Assim sendo, dessas ligeiras considerações sobre o assunto tão complexo e extenso, pode-se concluir claramente a razão pela qual o ensino máximo de Jesus de Nazaré, o Cristo, modelo e guia da humanidade, nosso mestre e amigo de todas as horas, está consubstanciado na célebre, consiga e absolutamente perfeita sentença, aconselhando que todos nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa máxima sintetiza tudo. Né? E para finalizarmos, vamos falar um pouquinho sobre o pedir e obtereis, rapidamente. Temos ainda mais 7 minutos pelo nosso horário. Pedir e obtereis. As qualidades da prece já nos foram definidas por Jesus quando nos disse: não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Pegue lá seu cantinho, eleve seu pensamento a Deus, faça a sua oração. Não precisa ser uma oração adredemente decorada, elaborada. Fale com Deus. Uma rogativa sincera é uma oração. Não afeteis em orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que seria escutado, mas sim pela sinceridade delas. Qual que vai valer mais? Uma prece sincera
elevada ao alto, verticalmente, ou 10 Padre Nossos balbuciados mecanicamente. E não precisa ser alto, né? Deus escuta bem. Não precisamos berrar. Ó Deus! Ele está nos escutando, Ele está nos ouvindo. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Perdoar também é um ato de caridade. Enfim, orai com humildade e não com orgulho. Humildade. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, qualidades da prece. Ok? Nós fomos buscar o que aqui tratamos na noite de hoje, no jornal Mundo Espírita, da Federação Espírita do Paraná, no texto de Silvia Leitão, também da Federação Espírita do Paraná, Missionários da Luz, de André Luiz, já citado aqui na nossa palestra, o Evangelho segundo o Espiritismo, da Federação Espírita Brasileira, e o Livro dos Espíritos, também Federação Espírita Brasileira. Isso é uma síntese daquilo que aí está, quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. E agora, para encerrarmos, então, a nossa atividade da noite, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, lendo a prece de Emmanuel, que é a prece que Divaldo, nessa sexta-feira passada, na abertura do Congresso Espírita, encerrou com essa prece. Eu acho ela sensacional e por isso a trouxe hoje para nós relembrarmos. Podemos iniciar? Beleza, obrigado. Prece de gratidão. O som não está, mas tudo bem, não tem problema. Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza de meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão, por eles eu oro e vos imploro comiseração. Pois eu sei que depois desta lida, numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com emoção profere uma sentida oração, pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu vos quero rogar,
pois eu sei que depois desta dor, em vosso reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeio, que agasalho. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura no momento de amargura. Mãos que no seio agasalha o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levam a caminhar, sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a vós. Então, muito obrigado porque eu nasci, e pelo vosso amor, vosso sacrifício, vossa paixão por nós. Muito obrigado, Senhor. Emmanuel. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Valeu.